Olá pessoal, vamos dar sequência ao nosso estudo de criminologia, hoje com o tema da criminologia crítica. Nós vimos que a criminologia positivista tinha como foco o criminoso nato, e vimos que a criminologia crítica, a partir de um viés marxista, fez efetivamente a leitura de que o crime não era antes um fato biológico, mas sim um fato social, dado sobretudo pelas influências de classes dominantes capazes de criar delitos a partir da produção legislativa e, a partir daí, criminalizar grupos sociais inteiros, efetivamente pessoas que não tinham o mesmo poder de criar normas criminais. Sabemos que a produção da lei está sempre ligada ao poder público e ao poder de controlar o legislativo. E aí, nessa perspectiva, entendemos que é claro que as pessoas que serão criminalizadas não podem ser as mesmas pessoas que criarão o delito. Daí, evidentemente, uma primeira desconfiança pode surgir na mente do pesquisador, que começa a entender que as classes sociais mais pobres são também as classes sociais mais presas, justamente porque não são elas as classes sociais que criam os delitos. É claro que se nós pudermos pensar nas perspectivas do crime, não só a partir da incidência de crimes e de grupos inteiros que são considerados como perigosos, mas, ao contrário, da possibilidade que os grupos têm, de maneira desigual, de criar crimes, nós chegaríamos à conclusão de que, efetivamente, a produção do crime está absolutamente ligada ao poder de punir. E o poder de punir pertence às classes sociais superiores, aos estamentos sociais burgueses, e não à classe proletária. É claro que nós estamos pensando aqui não apenas numa perspectiva burguesa, ou do cidadão pequeno burguês que bebe uma garrafa de vinho, ou que vai ao restaurante e paga um pouco mais caro pela comida, ou que pode viajar para a Europa uma vez por ano. Eu estou falando de burguês de verdade, estou falando de classe social dominante de verdade, eu estou falando de pessoas que estão acima da lei e que, ao contrário, podem produzir a lei para alcançar quem quiserem, inclusive não apenas a partir do controle do legislativo, mas também a partir do controle do aparato repressivo do Estado. Devemos lembrar que não são os pobres, não são as pessoas periféricas, não são as pessoas do estamento social mais baixo que determinam onde é que as rondas policiais vão acontecer. Não são elas que indicam os secretários de segurança pública dos estados, não são elas que determinam quem são os diretores da Polícia Federal, nem os chefes do Ministério Público, nem quem são os ministros do Supremo Tribunal Federal, e tampouco são elas que passam nos concursos públicos do Judiciário. O que nós estamos enxergando aqui de fato é que na produção de um sistema punitivo existe uma seleção desigual de quem pune e quem é punido. Existe uma separação clara entre quem são as massas sociais criminalizáveis e quem são as massas sociais criminalizadoras. Quem pode produzir o delito a partir da criação da lei, quem pode operar o aparato repressivo a partir da criação de rondas, a determinação de buscas e apreensões, da promoção da ação penal, até mesmo da defesa. E, por fim, do julgamento e da consolidação da jurisprudência, entendendo que o crime é esse e não aquele, que o criminoso é esse e não aquele outro. Essa desigualdade nós chamamos de seletividade do sistema penal, e essa seletividade decorre não de fatores biológicos, mas de fatores sociais. A sociologia do crime, trazida pelo paradigma crítico, rompe com a noção positivista e efetivamente passa a se ocupar do produto social criminoso. Ou seja, o que é o crime enquanto produto social? O que é a criminalidade enquanto construção simbólica? E a partir daí esse processo de criminalização passa a ser uma ocupação central da criminologia. Podemos pensar nela, num primeiro momento, e aqui chamando de criminalização primária, como a criminalização que decorre da produção legislativa que seleciona, e aqui quero invocar de novo o conceito de seletividade, um grupo da sociedade para receber a punição por certos delitos. É claro que as pessoas que praticam furto hão de ser muito mais as pessoas pobres do que as pessoas ricas. Afinal de contas, quando uma pessoa rica pratica furto, certamente se dá através de um problema mental, a cleptomania, e essa pessoa merece tratamento e não prisão. É claro que uma pessoa que vai disputar sua própria carne trocando tiro para comercializar droga, efetivamente não há de ser uma pessoa milionária. Essa pessoa certamente há de ser alguém que de fato
está submetido ao risco e ao negócio da própria carne em troca da prática de uma determinada conduta que vai abastecer toda a sociedade com as drogas que vão efetivamente ser criminalizadas. Porém, as blitz só vão acontecer em certos locais. É claro que a ação policial dentro de certos grupos sociais, dentro de favelas, dentro de periferias, acontecerá de forma muito diferente do que dentro de condomínios ou dentro mesmo de órgãos públicos, como, por exemplo, os palácios habitados por deputados, por senadores, que efetivamente, no fim das contas, respondem por muito mais processos criminais do que a massa da população, mas são evidentemente tratados de forma muito diferente do que a grande massa carcerária. Essa separação radical eu chamo de seletividade do sistema punitivo. A criminalização primária, produzida então a partir da criação de normas penais, ela é seguida por uma criminalização secundária, ou seja, a criminalização simbólica que decorre desse estigma produzido aqui, para citar um termo do Goffman, né, o estigma produzido pelo delito, a marca simbólica de um delinquente, de tal maneira que o processo de criminalização é acompanhado de um processo chamado rotulação, conforme nos descreveu Howard Becker, um sociólogo que estudou a criminalidade de maneira profunda. A rotulação acontece quando eu pego características simbólicas de um grupo que foi criminalizado e passo a associar essas características com o próprio delito. De tal maneira que se eu faço a pergunta de maneira inocente para você que está assistindo a esse vídeo, como é que você imagina um traficante de drogas? Como ele está vestido? Qual é o som que ele está curtindo? Como é que ele fala? Como é que ele anda? Com quem ele anda? Onde ele mora? É claro que a imagem simbólica do traficante, ela contempla os estereótipos, que nós vamos chamar aqui de rótulos sociais. Daí que a teoria da rotulação, ou teoria do labeling approach, é uma teoria através da qual a criminalização não apenas acontece no momento em que a lei é criada, mas também a partir do momento em que nós passamos a identificar com o grupo social atingido pela lei as características simbólicas que vão dar a esse grupo social a aparência e a perspectiva de serem de fato a massa criminalizada e passam efetivamente a se identificar com esses ícones e passam a se identificar dessa maneira, podendo ser estigmatizadas pela sociedade e a partir daí sofrer uma criminalização secundária, ou seja, a pessoa que vai tomar a dura, ela tem cor, ela tem um tipo de roupa, ela curte um tipo de som e ela mora num determinado bairro. Não podemos nos afastar dessa perspectiva e agora eu gostaria de fato de mostrar para vocês e de aqui argumentar como a criminologia crítica traz uma mudança radical no escopo dos estudos criminológicos, afastando de vez a figura do delito da figura do delinquente. Não se trata efetivamente de uma pessoa com características inatas, um criminoso nato. Alguém que efetivamente traz consigo, desde o início, a criminalidade por um processo genético e que o expressa através de problemas de atavismo ou de misturas raciais ou o que quer que seja que fosse defendido por aqueles cientistas ligados à escola positivista da criminologia. Mas, ao contrário, os cientistas da escola da criminologia crítica vão efetivamente trazer um panorama muito diferente, segundo o qual o crime é fenômeno social. E, portanto, a crítica é, nesse sentido, uma crítica baseada nos fundamentos marxistas de classe, quando uma classe dominante pode efetivamente levar a produção da legislação ao controle do aparato punitivo para afetar uma classe dominada e, a partir de então, poder produzir a criminalidade como mecanismo de controle social. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Estou aberto às críticas. Estou aqui aguardando os comentários de vocês. Espero que vocês gostem. E, por que não, compartilhem esse vídeo com sua família, com seus amigos. Se inscrevam no canal e ativem o sininho. Muito obrigado e até a próxima.